Opa galera, meu nome é João Ítalo aqui, fazendo aqui a disciplina de novas concepções da física, tá? E o nosso experimento aqui consiste na aplicação da lei de Newton, né? Em especial aqui nós vamos medir o coeficiente de atrito estático, tá? Desse plano inclinado. E o que a gente vai ser necessário utilizar para esse experimento, tá? Eu estou usando aqui esse cubo de Rubik, ou também chamado de cubo mágico, como se fosse um bloco, tá? Um bloco qualquer que vai deslizar aqui sobre essa prancheta que vai ser utilizada, né, como se fosse nosso plano inclinado, tá? Você vê que aqui tem duas partes, uma mais áspera, né? E tem uma parte aqui mais polida, mais lisa. Então nós vamos fazer o experimento com as duas partes e notar a diferença, tá? E como a gente não tem uma maneira aí direta de medir o ângulo de inclinação, tá? E o que nos interessa aqui no caso é a tangente desse ângulo, então nós vamos fazer pelo teorema de Pitágoras, tá? A gente vai fazer o seguinte, vamos medir aqui o tamanho dessa prancheta, que é 34 centímetros, tá? Nós vamos medir a altura que ela vai ficar inclinada na hora do deslizamento do bloco, tá? E com o teorema de Pitágoras a gente acha facilmente esse tamanho aqui, né? Essa projeção, esse cateto. E pelas relações trigonométricas nós achamos aí a nossa tangente, que seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Bom, no caso, para efetuar aqui as medidas, a gente pode utilizar uma trena, tá? Ou então uma fita métrica. No caso aqui, vamos utilizar a trena, por ela ser mais fácil de fixar, né? Dar uma medida melhor aqui para nós, tá? Mas se você conseguir também fixar bem a fita métrica, você pode fazer sem nenhum problema, tá? O experimento aqui eu vou realizar 5 vezes para cada lado, por questão de margem de erro observacional e tudo mais. Então eu vou fazer essa observação aqui da altura, vamos calcular a tangente do ângulo, e aí, né, fazer uma média a partir desses 5 experimentos, para encontrar o valor médio que seria do coeficiente de atrito, tá? Bem, nesse esboço aqui vocês podem ver qual a explicação teórica para o experimento. Vocês veem aqui um diagrama, tá? Aqui representando o bloco e as forças que atuam nele naquele momento. Aqui nós temos o que representa o plano inclinado, né, formando esse triângulo retângulo, né, com a base horizontal, e aqui a altura que vai ser medida, tá? E nós vemos aqui a relação dos ângulos, tudo mais. E bom, quando a gente parte aqui para as forças, né, lembrando que a gente está analisando quando esse bloco está parado, está em repouso, nós temos que a força de atrito, que no caso a força de atrito estática, é igual a componente horizontal, tá, do peso, esse que é chamado aqui de Px, que ele é horizontal em relação ao plano inclinado, tá? E aqui nós temos também que a força de atrito ela é definida como produto da normal pelo coeficiente de atrito, no caso aqui nosso coeficiente de atrito estático. Enquanto essa componente do peso é o peso do objeto vezes o seno do ângulo, tá? Aqui, o que acontece? A gente substitui, porque nós vemos, já que ele está parado, não realizando movimento nesse sentido, que a normal é igual ao peso em y, né? E passando esse peso aqui dividindo, que ele nada mais é do que o peso vezes o cosseno, né? Nós podemos aqui cortar o peso, né? E fica seno sobre cosseno, que pelas relações trigonométricas é igual a tangente. Então a gente, isolando o coeficiente de atrito estático, nós percebemos que ele é igual a tangente do ângulo na iminência do deslizamento, tá? Na iminência do movimento. Então essa é a base teórica, né, a aplicação das leis de Newton por trás do experimento, tá? Vocês podem visualizar aí. Durante a execução do experimento, é muito importante você ter sempre um papel e uma caneta na mão, tá? Ou qualquer coisa parecida, para você ir anotando os valores obtidos, para depois, né, fazer todos os cálculos, tá? Então vamos aqui começar a nossa série de 5
né? 5 vezes o experimento, com a parte mais áspera, tá? Que a gente espera que tenha um coeficiente de atrito mais alto, tá? Então vamos lá. Primeiro experimento. Vamos subindo aqui aos poucos. Ó. Tá aqui, eu visualizo 9,5, tá? Então vamos anotar esse valor. De quando ele vai deslizar, mais ou menos, né? Tá aqui, deu 9,4. E aí a gente anota novamente. Mais uma vez. Aqui já deu uma diferença, hein? Aqui a gente já vê 9,8, por exemplo. Mais uma vez. Nove vírgula sete. Tá? Nove vírgula oito. Bom, o que a gente espera é que com essa série de experimentos, né, fazendo a média, a gente vai obter uma precisão muito maior. Lógico que, à medida que eu vou repetindo isso aqui, ou seja, fazendo 10 vezes, 20 vezes, espera-se que a precisão seja maior, tá? Mas eu acredito que 5 vezes é o suficiente aqui para a gente ter um resultado, né, aparentemente bom, tá, para o nosso experimento. Bom, agora eu vou repetir os mesmos procedimentos, tá? 5 vezes, para essa parte que é mais lisa, mais polida, tá? Onde a gente espera encontrar um coeficiente de atrito menor. Então vamos lá. Anotar o valor. Novamente. Terceira vez. Quarta vez. E a última. Após a obtenção dos valores, né, na prática, no experimento, sempre é importante ter uma calculadora, tá? Pode ser essa aqui científica, pode ser a calculadora do seu celular mesmo. Ou então você pode fazer na mão, né? Mas eu recomendo que tenha sempre uma calculadora por perto para facilitar as contas e ter também mais segurança. Bom, aqui nós temos nessa folha os valores tabelados da parte áspera, tá?
caso 1, caso 2, caso 3, se referindo ao experimento 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Também temos a média, tá? A média aritmética aqui. E foi dada apenas com uma casa decimal, ou seja, para respeitar o número de algarismos significativos que nós obtemos no experimento. Então, foi arredondado de maneira a ter o mesmo número de algarismos significativos, tá? Depois disso, dessa obtenção aqui da média, nós jogamos um teorema de Pitágoras, tão conhecido já. Nós já sabemos o valor da hipotenusa, que é o valor da prancheta, que é 34 centímetros. Tá? Resolvendo isso aqui, a gente encontra o valor de 32,6 centímetros. Tá? E aí, nós temos que calcular. E aí nós temos que calcular aqui a tangente do ângulo, tá? Que a gente já provou, né, por parte teórica, que ela vai ser igual ao coeficiente de atrito estático, tá? Então nós temos que o cateto oposto sobre o cateto adjacente, no caso, os valores 9,6 sobre 32,6, e nós vamos obter o valor de 0,29, tá? Como o coeficiente de atrito estático para a parte mais áspera. O mesmo cálculo foi realizado da mesma forma, tá? Aqui para a parte lisa, anotação aí dos casos, tá? Em cada experimento. Fiz a média da mesma forma. Joguei aqui no teorema de Pitágoras, obtive 33 centímetros, né, como cateto adjacente. Fiz aqui a tangente do ângulo, deu 0,25. O que é que nós podemos concluir a respeito disso? Que, além do coeficiente de atrito ser igual à tangente do ângulo, tá? Aí, aplicando as leis de Newton, nós percebemos que o atrito, né, esse coeficiente de atrito, depende do material, em especial o grau de polidez, né, o grau de quão liso esse material está. Pois, ou seja, a mesma madeira, né, com duas partes diferentes, com polimentos diferentes, apresentam aí, né, uma diferença no coeficiente de atrito, tá? Então espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.